Olá, é um prazer estar com vocês aqui em mais um chat. Estou vendo aqui o Paulo, tudo bem, Paulo? É, será que hoje nós vamos ter o Múcius, vamos ter a Rita Orsini? Enfim, todos os nossos costumeiros alunos, segunda-feira, com aquelas perguntas bem interessantes. Parece que ficaram até algumas perguntas na semana passada, não é? Então, se tiver perguntas, manda aí, por favor, que eu vou ficar aqui aguardando um pouco. Ouçam o que você vê na sua casa. Toda hora vai trabalhar, vai trabalhar ao fundo. Vocês lembram que o e-mail é sbpi@sbpi.org.br. Quando vocês querem mandar perguntas, porque há pessoas que vão ouvir o chat depois que ele foi feito ao vivo, né? Vão ouvi-lo gravado. Aí, se quiser mandar perguntas, pode mandar. Como toda semana eu recebo. A Rosa Ângela, tudo bem, Rosa? Boa tarde. Tem alguma pergunta, Rosa? Essa rosa é a rosa do Recife? Ainda não, né, Rosa? Tá ok. Então, Rosa Ângela de Santos. É praia, mas está longe do Recife, né, Rosa? Seja bem-vinda. Bom, haviam várias perguntas que vocês sempre me fazem as perguntas via e-mail, né? E haviam me perguntado se o que teria sido. é, eu vou tentar. A pergunta foi formulada bem grande, então eu vou tentar resumi-la. Seria uma pergunta mais ou menos assim: aonde Freud e Jung tinham divergências? Na verdade, as divergências do Freud e do Jung foram várias, não é? Para que vocês possam acompanhar, certamente vocês têm que ter tido Freud, têm que ter tido Jung, até para conseguir compreender essas discrepâncias. Uma das principais discrepâncias entre eles foi a questão da sexualidade infantil, que Freud colocava, mas talvez não fosse muito bem entendida, né? E é preciso lembrar que não existia psicanálise formatada, portanto, as pessoas não faziam análise e certamente todos estavam povoados de neuroses, tanto Freud quanto Jung. O Jung acabou depois fazendo terapia com o próprio Freud, mas enfim. E o Freud fez autoanálise, né? Mas então essa questão da sexualidade infantil, para o Jung, isso era muito complicado. Aliás, eu diria que para aquela época, para todas as pessoas, só a palavra sexualidade, independente de ser infantil ou adulta, era muito complicada, né? E o Freud, ele sofreu muitas, digamos assim, muitas reprimendas, muitas acusações, não é, em congressos, quando ele falava da sexualidade infantil. Então, o Jung não vai aceitar essa teoria. Depois, Jung fala, quando Freud fala do complexo de Édipo, do menino, ele fala do complexo de Édipo também para a menina. E o Jung vai falar do complexo de Electra. E o Freud não aceita esse complexo de Electra da maneira como Jung o formulou. Então, são muitas as questões, quer dizer, vocês precisam conhecer o que é o complexo de Édipo do Freud e depois entender o que Jung queria dizer com o complexo de Electra. Ambos baseiam-se na mitologia grega. Tanto Édipo como Electra são figuras da mitologia, né? Então, assim, estudando isso também é preciso, como eu sempre digo para vocês, eu estou vendo aqui que a Ana Lúcia entrou. Olá, Ana Lúcia, tudo bem? É preciso que vocês acompanhem com mitologia. Existe também um outro ponto onde o Freud e o Jung foram divergentes, que é com relação ao inconsciente pessoal e ao inconsciente coletivo. O Freud, já existia a ideia de inconsciente, mas o Freud é que formata isso bem, e depois o Jung vem e traz o inconsciente do coletivo, do qual eles também não concordavam. Não que o Jung não aceitasse o individual, o Freud é que não aceitava a ideia de inconsciente coletivo. Eu estou vendo que a Jaqueline fez uma pergunta. Olá, Jaqueline, tudo bem? Eu vou ler a pergunta e vou responder. Os sonhos, à luz da psicanálise, são como uma válvula de escape para nossos desejos mais secretos?
desejos vistos como proibidos por nós mesmos, através do que a sociedade nos impõe, sublimados e manifestados nos sonhos. Gostaria de saber se existem outros caminhos para estarmos analisando os sonhos. Eu não entendi bem a pergunta. Como um outro caminho, né, Jaqueline? O sonho por si só é o caminho, é um dos caminhos, né? Freud vai dizer que existem duas técnicas de atendimento: livre associação e interpretação dos sonhos. O Jung também vai ter um tipo de livre associação diferente do Freud, mas também vai analisar os sonhos. Sim, quando você diz que os sonhos são uma válvula de escape para nossos desejos, eles são uma forma de escape do que nós chamamos de pulsões, tanto da pulsão agressiva quanto da pulsão sexual. Então, eles são uma válvula de escape, sim, visto que o sonho para Freud tem um conteúdo latente e outro manifesto, e para o Jung não. O Jung vê os sonhos até mais do que o Freud, né? O Jung tem uma interpretação diferenciada do Freud, né? Que é bem mais simbólica, onde ele usa símbolos, não somente símbolos da sexualidade, mas ele usa símbolos diferenciados. Se existe um outro caminho para estarmos analisando sonhos, dentro da psicanálise, os caminhos são Freud e Jung, ou Freud ou Jung. Quer dizer, não há, dentro da psicanálise, outro caminho para a análise dos sonhos, tá certo, Jaqueline? Mas é bastante interessante a análise dos sonhos, especialmente para as pessoas que se lembram dos sonhos e que os anotam. Por exemplo, o Jung dizia que um sonho, às vezes, tinha um começo, a gente sonhava um dia e depois tinha que ter continuidade, tinha que sonhar no outro dia, no outro dia, no outro dia. Quer dizer, há diferenças na interpretação dos sonhos para Freud e na interpretação dos sonhos para o Jung, né? Apesar dos dois usarem a mesma ferramenta, por isso que nós, da integrativa, temos um ganho por poder fazer duas interpretações, uma à luz do Freud e uma à luz do Jung, né? Então, para muitas pessoas que até acham esquisito o que nós estamos fazendo com a integrativa, que é uma criação da SBPI, não, é uma ferramenta a mais, porque, veja bem, nem todo mundo vai caber no modelo freudiano e nem todo mundo vai caber no modelo junguiano. Então, quanto mais autores e quanto mais manifestações da psique humana nós possamos ter, melhor, ok? Então, Rosa, Ana Lúcia, Jaqueline, vocês que estão aqui no chat, não é? O próprio Eduardo, Paulo Eduardo, né? Vocês teriam alguma pergunta? Vocês estão em que módulo do curso? Pelo visto, perguntando sobre sonhos, deve estar uma boa parte aí no Jung, não é não? Jaqueline, em que módulo você está? Rosa, em que módulo? Paulo, Ana, quais os módulos que vocês estão fazendo nesse momento? A Rosa está querendo começar o curso. Então, seja muito bem-vinda, Rosa. A Carla Viviane. É você, Carla Viviane. Como vai? Tudo bem? Você enviou as perguntas pelo e-mail, mas pode fazer agora, porque esse e-mail vai ver que ainda não entrou. A Rosa Ângela, entrei para me conectar, para conhecer. Seja muito bem-vinda. Enviei minhas perguntas por e-mail. A Carla Viviane está no último módulo de Freud. Eu estou no Freud 3. Não, mas não é a Carla Viviane. Você... Deixa eu ver quem é aqui que está no final do curso. É Ana Lúcia, né, Ana Lúcia? Você que mandou as perguntas por e-mail. Tudo bem, Carla Viviane. Então, Ana Lúcia, faça uma das perguntas aqui no chat. Você está no final do curso, não é isso? Sou eu, Ana Lúcia, exatamente. Ana Lúcia, você está no final do curso, é isso? E você mandou quais perguntas? Faça uma delas aqui no chat. Isso, você está em que módulo, Ana Lúcia? Semana passada tivemos tanta pergunta que quase não deu para responder. E acho que hoje vocês ficaram cansados de perguntar, foi isso?
tenho certeza. Não, no Freud, no Freud 1, entendi. A Carla Viviane é que está no módulo 9. Bom, então, como vocês não estão perguntando, né? Voltando lá na pergunta que fizeram, há também uma questão muito séria com relação ao Freud e ao Jung. Séria que eu quero dizer assim, não séria propriamente para mim, mas para os críticos, a ambos os autores, que é a questão da análise de transferência. Para o Freud, não há análise sem transferência. Para o Jung, é possível fazer análise de transferência e análise sem transferência. Então, por exemplo, o Jung, quando ele trabalhava com as mandalas, né, pedia para a pessoa confeccionar, desenhar uma mandala, ele acreditava que a pessoa jogava o seu inconsciente de forma simbólica na mandala e não era necessário que houvesse uma transferência para que isso fosse trabalhado, né? Eu acho isso muito pertinente, eu acho que isso é fato, é possível trabalhar sem transferência, mesmo que haja transferência, que talvez a forma como tenham sido colocadas, como a psicanálise estava no início, tanto formulada como Freud pelo Jung, talvez não houvesse tanta experiência, não dos dois, mas de mais analistas à sua volta, para que pudessem fazer discussões que hoje são feitas, né? Hoje nós temos aí um cabedal de analistas no mundo inteiro, né? E que nós podemos ver trabalhos maravilhosos de pessoas que trabalham com Jung, pessoas que trabalham com Freud, com Lacan, com Melanie, com Winnicott, com Reich, enfim, com François Dolto, com Anna Freud, com Bion, tantos e tantos outros analistas, né? Gostaria de um melhor esclarecimento sobre a neuropsicose de defesa. Olha, na verdade, quando você fala em defesa, você está falando em mecanismos de defesa, né? E quando você está falando de neuropsicose, a psicanálise não assim, o Freud não foi se ocupar muito da psicose, né? Os psicanalistas que se ocuparam da psicose foram o Jung, que foi se ocupar da esquizofrenia, e o Lacan. Então, primeiro é preciso nós entendermos a diferença de neurose e psicose. A neurose é quando o ego, quando o eu, né, a percepção cognitiva não está afetada, né? Quando eu sei quem sou, eu estou mal, estou triste, estou depressiva, mas eu sei quem eu sou. E na psicose, muitas vezes, a pessoa perde há uma cisão de ego. O ego, ele fica fracionado. E nem sempre a pessoa se apercebe do que está acontecendo. Se nós formos olhar a autora Melanie Klein, ela vai dizer que nos primeiros 6 meses de vida, você nasce com uma percepção do mundo esquizoparanoide. Então, todo ser humano, segundo a Melanie Klein, passou por uma fase esquizoparanoide. Como eu havia dito a vocês, sempre quando nós vamos falar sobre uma teoria ou uma psicopatologia, é sempre bom ter um caso de alguém que tem aquela doença para que aquilo possa ser mais bem explicado, porque senão fica assim, uma coisa muito teórica, não é? Então, a neuropsicose nós vamos ter, sobre o ponto de vista do Freud, como uma neurose de defesa, onde há cisão de ego, né? Havendo, talvez, uma pergunta de alguém que tenha patologia, fique mais fácil o esclarecimento, entendeu, Ana? Porque nos mecanismos de defesa, o ego, que é a percepção cognitiva do eu, né? Ele está o tempo inteiro conectado com a nossa consciência, não é? Nós usamos defesas por causa do princípio da realidade e do princípio do prazer, que também é uma teoria freudiana, que diz que nós nascemos, de uma certa maneira, até biologicamente, procurando não ter dor e, ao mesmo tempo, buscando prazer, né? Então, há uma defesa contra aquilo que dói. Portanto, se há uma dor psíquica, há uma defesa, há um mecanismo de defesa para que aquela dor psíquica não venha para o consciente, né? Ela fique recalcada, fique presa no inconsciente ou no pré-consciente, mas não venha para a consciência. E aí ela vai se manifestar por sintomas, né? Esses sintomas
podem ser depressão, angústia, ansiedade. No caso da neuropsicose, ele vai se expressar através de sintomas mais graves, não é? De sintomas, muitas vezes, da má percepção da realidade ou até da não percepção da realidade. Que realidade? A realidade externa, não a interna, né? Mas é claro que passa por uma realidade interna a partir da externa. É a mesma coisa que você está com uma pessoa, não é? E falar assim, olha, estamos todos aqui no chat. A pessoa disser assim, não, eu não estou em chat nenhum. Eu estou lá na corte do Luís XV, na França. E você fala, não, essa pessoa não entrou em regressão, não. Ela surtou mesmo, ela teve um surto psicótico, não é? Muito bem. Ana Lúcia nos pergunta, uma vez que a ansiedade é automática, é característica da infância, de que maneira isso vem a desenvolver a chamada neurose de angústia atual? E também quais as consequências dessa neurose? Olha, a ansiedade é uma característica não só da infância, como ela é uma característica da vida, porque ela é uma reação, antes de tudo, ela é uma reação biológica, né? Freud vai dizer que no momento do nascimento, a primeira sensação que a criança tem, ela experimenta uma ansiedade fortíssima, né? Porque ela estava num ambiente, eu estou dizendo de maneira geral, não quer dizer que todo mundo aconteça isso. Ela está num ambiente quente, tranquilo, silencioso, onde ela está alimentada. E por melhor que tenha sido o parto, ela vem para um mundo com temperatura diferente, onde ela tem que se alimentar de uma forma diferente, onde ela pode sentir frio ou calor, né? Sensações que ela não tinha no útero, onde ela é deslocada da sua mãe pelo corte umbilical, que ela também não sente, logo no início ela não percebe. Então, há um sofrimento e uma angústia que se expressa por ansiedade. E isso pode ocorrer em qualquer momento. Se nós estudarmos as idades psíquicas para o Freud e pela Melanie, nós vamos ver, pela Melanie, os primeiros 6 meses, esquizo paranoide. O segundo semestre, posição depressiva. Aí, para o Freud, de 3 a 5 anos, depois a fase oral, anal e fálica, e o complexo de Édipo de 3 a 5 anos. Então, dependendo de como a criança se desenvolve, dentro de todas essas possibilidades, dentro das características familiares que ela tem, essa neurose de angústia vai se desenvolver uma neurose atual, mas a neurose é sempre uma repetição, não é? Daquilo que o Freud vai chamar de cena original. Há sempre uma repetição de uma ou várias cenas que tenham deixado, então, a criança com uma dor psíquica, que ela desenvolve uma neurose de angústia a partir daquele momento e depois vai desenvolver essa neurose até que ela seja tratada, não é? Em momentos mais fortes do que os outros, dependendo dos gatilhos que ela tenha no seu dia a dia. Compreende, Ana? É preciso saber, cada caso é um caso, não é? Então, é preciso saber como é que essa pessoa teve o seu complexo de Édipo, como é que foram as fases, não é? Saber se ela foi amamentada, enfim, tudo isso, até se você tiver, por exemplo, 5 filhos numa mesma família, eles podem passar por experiências completamente diferentes, não é? Seria necessário que nós tivéssemos um levantamento, né, uma ficha anamnética de uma pessoa, onde nós vamos ver esses influenciadores externos e internos, porque também, dependendo da censura, o Freud vai dizer que a censura que nós temos com relação ao complexo de Édipo vai desenvolver um maior ou um menor superego. Independente, por exemplo, se nós não tivermos um superego forte em relação ao nosso complexo de Édipo, mesmo que a gente tenha uma repressão externa intensa, nós não vamos ser muito autorrepressores. Agora, se há uma repressão muito grande ao nosso próprio complexo de Édipo, nós vamos ser muito autorrepressores. Então, cada pessoa vai ter uma análise, assim como tem uma impressão digital, né? Cada pessoa é um caso diferenciado, né? Nós temos uma teoria geral que se aplica a cada caso, a cada pessoa, a cada fenômeno, a cada educação, a cada vivência particular, ok? Já estamos
aos 17h27, lembrando que podem mandar as perguntas para sbpi@sbpi.org.br. Eu também sempre lembro em todos os chats que no dia 22 e 23 de outubro temos o nosso 10º Congresso de Psicanálise Integrativa. Então, para aqueles que queiram se inscrever pagando o preço de aluno e ex-aluno, que é de R$ 300, por favor, entrar na página e procurar o link para o congresso e fazer a sua inscrição. Nós já dissemos alguns hotéis, o Hotel Estela, né? Hotel Brigadeiro, e vamos estar passando isso mais para vocês, ok? Temos mais 2 minutos antes de terminar os chats, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Até porque não adianta eu pegar das perguntas que me mandaram e agora entrar numa pergunta grande, né? Eu estou aguardando alguém entrar em contato para informações do curso. Muito bem, Rosa, me manda o seu telefone aqui pelo chat, que assim que eu terminar eu ligo para você imediatamente. Ou então manda no sbpi@sbpi.org.br o seu telefone de contato ou os seus telefones de contato, a operadora, o WhatsApp, que eu imediatamente saindo do chat posso estar te ligando, entendeu, Rosa? Não sei, você é de Santos, não é? Não é isso? Rosa, é o 13. Eu vou anotar e terminando o chat eu vou estar te ligando, tá bem? Você mandou 2, mandou um fixo e mandou esse celular que a operadora é. E nós vamos estar ligando para você. Pode ficar tranquila, você vai estar recebendo informações do curso, tá bem? 17 é um Nextel, muito bem, Rosa, seja bem-vinda. Aos 17h29, lembrando então que nós vamos ter o congresso e que vocês podem fazer perguntas pelo e-mail e que também o chat fica gravado para vocês, né? Poderem assistir e poderem fazer perguntas de qualquer módulo do curso, ok? Independente do módulo que você esteja, não é? Carla, Viviane, a gente vai estar se falando essa semana, né? Você está com vontade de vir no congresso, eu vou estar conversando com você, ok? Mas vamos encerrar o nosso chat por aqui. Obrigada. Passar bem até para a semana que vem às 5 horas, ok?